Boa, pessoal, essa aqui será nossa aula número 4 do curso de tópicos em Geometria e Dinâmica ofertado pela Universidade Federal do Maranhão, no Centro de Ciências de Pausas Maranhão. Nesta aula, né, eu gostaria de fazer um resumo breve das aulas anteriores, né? Então, para isto, eu vou usar uma técnica chamada método de Cornell. E para aplicar essa técnica, né, tu só precisa de uma folha que tenha essa estrutura, que tu pode fazer em casa e tal. Então, parece que essa folha tem duas colunas, né? Numa dessas colunas, tu vai colocar as questões e na outra coluna, né, assim como aparece na tela, tu coloca as respostas, né, de cada uma dessas questões que tu te vai fazer. E a ideia é que nessas respostas, né, apareçam mais símbolos que, ou imagens, que uma resposta longa e tal. Então, talvez não sejam as melhores questões que eu vou fazer, né? Mas eu vou fazer o papel de estudante, né? Aliás, nós somos estudantes eternos aí, os professores. Então vamos lá. Qual seria a primeira questão que eu poderia me fazer, né? Então, a primeira questão que eu poderia me fazer é a seguinte: qual foi o primeiro desafio? Então, o primeiro desafio da disciplina? Aquele primeiro desafio. Tá. Então, tu faz fazer um desenho aqui e esse desenho, né, vai te permitir, né, ter um discernimento melhor dessa resposta. Então, aqui eixo X, aqui eixo Y, aqui uma linha, né? Então, o primeiro desafio foi responder o seguinte interrogante, né? Existe L, linha, né, no plano, tal que, esses símbolos, tres pontinhos aí representam um tal que, L intersectado com Q quadrado é igual a vazio, né? Se supõe que tu sabe o que quadrado, né? Que quadrado representa, né, o conjunto dos pares coordenados, tais que ambas as entradas desses pares são números racionais. Então, esse desenho aí te diz, oh, a ideia é construir rectas que não contenham pontos racionais, né? Aí tu diz, a resposta foi sim, e houveram uns casos óbvios, né? Onde era possível, né, construir tais rectas sem muito esforço. Caso de linhas verticais, né? X igual a um número real. E nesse caso, quando A for um número irracional, então nesse caso, essa linha não contém pontos racionais. E o outro caso, também fácil, né, de se construir, são aquelas linhas horizontais, né? Digamos, aqui passa um B, Y igual a B. E nesse caso também, se se pede que esse, esse número seja um número irracional, então essa linha não contém pontos racionais. Um caso que nós nos esforçamos mais foi quando consideramos linhas que passavam pela origem. Aí requeria um pouco mais de esforço mental. Então, nesse caso, nós meximos, né, com a inclinação de tais linhas. Então, foi colocado um teorema que afirmava que tem aqui uma linha, LM, e LM é porque M é a inclinação de tal linha. Então, esse conjunto aqui é sempre vazio, sempre que M seja um número irracional. Então, salvo
a origen, que es un punto racional. Esas líneas que pasan por la origen, que tengan inclinación a un número irracional, no contienen puntos racionales salvo a origen de coordenadas do plano cartesiano. Beleza? Então, esses foram o primeiro desafio que nós colocamos nesta disciplina. Agora, houve um segundo desafio. Então, esse desafio foi respondido. Então, tu pode colocar assim: houve um exemplo mais interessante, porque talvez esse exemplo não foi tão difícil de se estudar, de se resolver, né? Então, um exemplo mais interessante, né? Poderíamos falar que sim, que apareceu um exemplo mais interessante. Bom, isso depende também de quem estude esse negócio aí, né? Que foi determinar os pontos racionais no círculo, na circunferência, né? Centrada em 0, 0 e de rádio 1. Nesse caso, provou-se. Vou colocar assim. Provou-se que nesse conjunto nós tínhamos uma infinidade de pontos racionais. Então, há uma infinidade de pontos racionais em esse 1. E como foram construídos ou qual foi a técnica usada para provar que de fato nesse conjunto, né, há uma infinidade de racionais. Então, qual foi a técnica para provar isso? Então, a técnica foi geométrica, né? Aí tu colocou um desenho. De novo, né? Vamos supor que isso seja esse é 1, né? Isso aqui seria o 0, 0. Colocar com uma O grande aí. Aqui, 1, 0. Isso aqui que chamamos do polo norte, 0, 1. Aí consideramos um arco de circunferência, aquele arco que ligava o ponto 1, 0, né? Com o polo norte da circunferência. Chamamos arco. E em arco, nós construímos um monte de linhas, cruzando arco, opa, e passando por PN. Está aqui, pá, coloca aqui LM. E essas LM, né? Aí tu pode colocar uma coisa assim, indicando que essas rectas LM têm associadas essas equações. E onde M, né, é um número entre -1 e 0, nesse intervalo aqui. E nós provamos, né, que por cada M que tu pegue aqui, se tu considera a equação linear nas duas variáveis y e x, que tenha essa estrutura aqui, que tenha essa cara, então isso aqui representa uma linha recta que passa por PN, intersecta a circunferência, especificamente nesse arco de circunferência, e corta ela em dois pontos, neste aqui e em qualquer outro ponto nesse arco. Então, nós provamos isso aí. De fato, tu pode marcar um pontinho aqui e chamar RM. Então, toda linha que tenha essa cara, sendo M um número entre -1 e 0, corta arco em dois pontos. Esse cara aqui e qualquer outro ponto em arco aqui. Ó. Mas são dois cortes, ou seja que essas linhas são linhas secantes à circunferência
pasando por Pn y específicamente cortan ese arco aquí. Y nos probamos que por cada m en ese intervalo, arco. Numerado igual a 2. Igual a 2. O sea, ese símbolo aquí indica un número de elementos que ese conjunto tiene. ¿Beleza? Ok. Y que también nos probamos. Todo en diseño. Nos probamos que si ese cara ahí entre -1 y 0 es un racional, entonces ese Rm es también un punto racional. Entonces, si ese cara aquí tú escoges, entonces ese cara aquí es un punto racional y está en la circunferencia unitaria, específicamente está aquí no arco. Entonces nos geramos, ¿no? Puntos racionales a partir de pegar puntos, números racionales en un intervalo -1, 0. Mas hubo un problema, ¿no? Hubo un problema, ¿no? Que nós tentamos resolver. Ficamos só nessa. Aqui poderia colocar assim, ficamos só nisso. Então, de fato, talvez não sejam as melhores perguntas, mas vou gerando perguntas aleatórias aí. Ó, será que foi só isso que foi provado? Né? Essa é a ideia, né? Você perguntar coisas assim e tal que gerem, né, lembranças, gerem memória de trabalho. Então, de fato, não foi a única coisa que nós provamos. Ou seja, que pega aqui o S1. Pega aqui PN e o arco. A ideia foi que, e se tu pega um racional, R baja, será que todo punto racional, y bien específicamente ese cara aquí, es realizado por una línea que tenga inclinación racional en ese intervalo? O sea, nos probamos que todo punto racional, digamos, R baja, o sea, todo punto es realizado. Nos explicamos o que essa palavra quer dizer, né? Por uma linha com inclinação racional em -1, 0. Ou seja, de que uma vez que tu pega um ponto aqui racional, em algum sentido tu pode encontrar um número aqui racional cuja inclinação, o sea, um número aí que é inclinação de uma linha que passa por esses pontos. Dessa forma, né, nós estabelecimos uma correspondência entre racionais de aqui, desse intervalo, y puntos racionales en arco. Beleza? Então, isso provou a infinidade dos racionais em arco. Então, uma vez que há infinitos racionais aqui, e uma vez que tu pega um racional aqui e tu construi a linha que tem essa equação aqui, então essa linha, além desse ponto racional, produz outros pontos racionais, né? Quando ela corta o arco. Então, por cada racional, tu tem também aqui um racional. Mas, de fato, será que todos os puntos racionais de aqui se geram tomando números racionais de aqui? Então, nós provamos isso.
Nos probamos que si tú pegas un racionado aquí, en arco, obviamente esa línea que pasa por L y por Pn es una línea con inclinación racional. Eu digo, obviamente, né, tu terias que fazer as contas e nós fizemos. Mas a ideia é que nós provamos que essa linha com inclinação racional, esse racional mora aqui. Então, nós estabelecimos essa correspondência entre racionais de aqui e racionais em arco. Então, isso nos permitia, né, encontrar de fato todos os racionais na circunferência. Então, tu pode te perguntar, isso é possível? Isto dá todos os pontos racionais em S1? Então, sim, né? Porque também lembra esse desenho aqui, né? Que a ideia foi, né, nós nos concentrar em um arco de circunferência que ligava dois pontos, os pontos de intersecção da circunferência S1 com os eixos, né? Então, nós nos concentramos nesse arco aqui. Agora, uma vez que tu encontra um ponto racional aqui, digamos que é um ponto... Não, eu vou tirar aqui, né? Vou confundir com o que de conjunto racional. Digamos R racional, ponto racional. Então, a ideia é encontrar, né, os simétricos desse ponto com respeito ao eixo Y, ao eixo X e a 0, 0. Então, esse cara aqui é o simétrico, esse cara é R2. Esse R2 é o simétrico com respeito ao 0, 0. E esse cara aqui é o simétrico com respeito ao eixo X. Então, aí são os pontos simétricos. Esse ponto com respeito aos eixos e ao ponto 0, 0. Beleza? Então, uma vez que nós encontramos esses pontos racionais aqui, todos eles, né? Nós encontramos os de aqui e os de aqui. Beleza? Aí tu pode te perguntar, bom, para que isso? Houve um objetivo claro para estudar esse problema. Tá, qual foi o objetivo? Quando digo esse problema, me refiro ao problema de encontrar os racionais, né, no círculo unitário. Então, a ideia que eu falei, né, que sim, a ideia do curso, a primeira parte, na primeira parte do curso é estabelecer uma relação entre os racionais do círculo unitário em arco e os pontos do cone, até digo qual cone é, o cone x quadrado mais y quadrado menos c quadrado igual a zero. Então, nós queremos, de fato, estabelecer uma relação entre os racionais. Então, estabelecer, aqui le damos estabelecer uma relação entre os racionais de arco coloca aqui, de arco e os pontos de coordenadas
todas enteras. Los puntos de coordenadas, todas enteras. En un cone. Será a finalidade, né? Então, quando nós começamos a estudar esse tipo de coisas, né? Quais novos, né? Que, que novos objetos, ou quais novos, quais objetos aparecem quando estudamos, quando começamos a estudar tais coisas. E olha só que estou saindo, né? A ideia é não se sair, mas não tem como. Aí me desculpa, aí sair quem saiba esse negócio do método do Cornell e tal, me desculpa aí, eu saí de como ser perfeitinho. Né? Então, os objetos que apareceram quando começamos a estudar esse tipo de coisas foram triângulos, coisas de criança aqui. Ó. Desculpa aqui, esse triângulo está meio torto aí. Eu quero que seja rectángulo, tu vamos dar uma sensação de que de fato é rectángulo. A, B, C. Aparecieron triángulos rectángulos. A más B cuadrado igual a C cuadrado. Entonces, un símbolo que nosotros usamos es así, va a B, C, y utilizamos también ese símbolo aquí. ¿eh? Y A, B, C, entero. Ambos, todos tres enteros. ¿eh? Y ese objeto, ¿eh? Nos colocamos nombre, ¿eh? Llamamos de triángulos pitagóricos. De triángulos pitagóricos. Ahí aparecieron. ¿eh? Y se estableció una relación entre esos puntos aquí. A, B, C, C más, C más, C más, tais que A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado igual a 0. O sea, queríamos encontrar, o sea, puntos do cone con todas las entradas enteras positivas están relacionados, ¿no? O tienen atrelados triángulos pitagóricos. Entonces, abajo fue dada ¿no? una relación entre puntos do cone con entradas todas enteras positivas con triángulos pitagóricos, que son aquellos triángulos rectángulos, con todos sus lados, ¿no? Midiendo, ¿no? Con medidas enteras, positivas, enteras. ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál fue un nuevo desafío? ¿Cuál fue un nuevo no sentido de esa aula que apareció? Un nuevo desafío. Entonces, el desafío fue construir, ¿no? Construa A, B, C. Construir todos triángulos pitagóricos que sean posibles de ser construidos. Entonces, una vez que se establece esa relación entre triángulos pitagóricos y vectores en ese conjunto aquí, que llamamos de ternos pitagóricos, conjunto de ternos pitagóricos, entonces, determinar ternos pitagóricos equivalen a determinar triángulos pitagóricos. Entonces, ese fue un desafío. Mas un desafío también fue impuesto, porque nós percibimos que era mejor se concentrar en un siguiente conjunto.
esos ternos pitagóricos primitivos o básicos. Então, serão aqueles triângulos pitagóricos com seus lados, né, primos entre si. ¿Por qué nós percibimos eso? Por ejemplo, es aquí, 3, 4, 5. Es un triángulo pitagórico, 4 más 3 al cuadrado, 5 cuadrado. Por esa relación aquí, esos números son lados de un triángulo pitagórico, de un triángulo rectángulo. Ese triángulo, esos números como son enteros, entonces un triángulo es pitagórico. Y a partir de ese triángulo, básico en el sentido de que las medidas de ese lado son primos entre sí. Entonces, a partir de ese triángulo, ese triángulo es tipo como un tijolo. Y a partir de ese tijolo, ¿no?, yo podría construir otros. ¿Cómo? Multiplicando cada uno de los lados por un número entero positivo. Así yo construyo, ¿no?, triángulos semelhantes. Entonces, por eso, ahora, ¿no?, el objetivo era construir, en vez de triángulos pitagóricos, era construir triángulos que fuesen pitagóricos, claramente, ¿no?, mas con una condición, que las medidas de esos lados fuesen primos entre sí, en el sentido de que el máximo divisor común dos lados del triángulo por 1. Eso permitía, ¿no?, construir, esqueciendo un montón de triángulos que aparecen ahí, ¿no?, y se concentran en aquellos básicos en el sentido de que a partir de esos triángulos tú puedes generar un monte, ¿no? Por ejemplo, a partir de ese aquí, tú construyes, aquel que tiene lado 6, lado 8 y lado 10. Y así construye una infinidad. ¿Ves? Ahí tú puedes colocar una pregunta, vamos, y cuando nos encontremos todos los elementos de PV, tú vas a hacer con eso qué? Entonces, tú dices, una vez que tengamos atingido o objetivo de determinar los elementos de PV, hacemos o qué? Entonces, la idea es que, como dicen, ¿eh? ¡Apa! Ay, cayó un negocio. La idea era, pues nada perfecto, ¿no? A gente tende a fazer um negócio bem feitinho, que não, o microfone não saia da orelha e cai. A ideia era, como eu disse, né, estabelecer uma relação entre os pontos racionais de arco, que de fato tem essas coordenadas, uma vez que tu pega M, P, Q racional. Y establecer una conexión. Opa. Entonces, eso. Tu cone. La idea es que el subcone de ecuación cartesiana, y como yo dije, en ese cone aquí, nos concentramos en aquellos
puntos de coordenadas todas enteras que llamamos de pitagóricos, ternos pitagóricos. Y de fato eles moran aquí en esa porción aquí, do cone, que se ilustra aquí. En ese conjunto aquí, que nos queremos determinar todos los vectores pitagóricos y por tanto, una vez que tengamos esos elementos, ya podemos construir todos los triángulos pitagóricos. Mas de fato, pues queremos establecer una relación entre los puntos de aquí y los ternos pitagóricos básicos de aquí. A, B, C, A, B, C, es básico. Entonces queremos establecer una relación entre los elementos de aquí y los ternos pitagóricos básicos que fiquen nesse objeto. Beleza? Então, tu pode escrever isso aí. Establecer uma conexão. Não sei que conexão é essa. A ideia, né, é que estabelecer tal essa conexão, mas agora tu não sabe. Entre os racionais em arco e os elementos de PB. Beleza? E aí nós acabamos. Então, agradeço pela atenção, né? E é isso.